O clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. O dia amanhece com 24 graus Celsius e 80% de umidade no ar. É domingo 14 de junho, dia de Santa Iolanda. Chegamos aos 165 dias do ano e faltam 201 para terminar 2020. Também é o dia do solista e o dia mundial do doador de sangue. Fatos marcantes da história. 1775, Guerra de Independência dos Estados Unidos. O Exército Continental é criado pelo Congresso Continental, marcando o nascimento do Exército dos Estados Unidos. 1900, Havaí se torna um território americano. 1940, 728 prisioneiros políticos poloneses em Tarnow se tornam os primeiros internos do campo de concentração de Auschwitz. 1966, Vaticano anuncia a abolição do Index Librorum Prohibitorum, que é o índice de livros proibidos, que foi originalmente instituído em 1557. 1982, Guerra das Malvinas. As forças argentinas na capital Stanley se rendem incondicionalmente às forças britânicas. 2017, Londres. Um incêndio em um prédio de apartamentos em North Kingston deixa 72 mortos e outros 74 feridos. O que é destaque nesta edição? O governador autoriza segundo ciclo de reabertura gradual de atividades essenciais a partir desta segunda-feira. FBS aponta 915 novos casos de Covid no Amazonas. Brasil tem 42.791 mortes causadas pela pandemia. Caixa anuncia a liberação do FGTS a partir de 25 de julho e divulga calendário de pagamentos de novos aprovados para o auxílio emergencial. Antigos reclames, humor, entrevistas e a discografia com o trio nordestino agora no Jornal da Manhã, especial de domingo, a maior e melhor revista do rádio. 6h36 e vamos às nossas primeiras notícias. Caixa anuncia calendário de novos saques do FGTS. Liberação começa em 29 de junho. Calendário seguirá mês de nascimento do beneficiário. Cada trabalhador poderá sacar até R$1.045 de contas ativas do emprego atual ou inativas de empregos anteriores. A Caixa Econômica Federal detalhou ontem como será feito o pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial a mais de 4,9 milhões de novos aprovados a receber o benefício. Segundo o banco, o repasse total será de 3,2 bilhões de reais. A primeira parcela do benefício sai nesta terça-feira, dia 16, e quarta-feira, dia 17. Saques em dinheiro começam em 6 de julho. Neste sábado, após desmonte de acampamento pró-Bolsonaro pelo governo do Distrito Federal, manifestantes lançaram fogos de artifício contra o Supremo Tribunal Federal. Em vídeo divulgado em redes sociais, homem profere insultos e menciona nomes de ministros. Os Estados Unidos registraram outras 734 mortes relacionadas ao coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de mortes no país para 115.347, de acordo com a contagem de sábado da Universidade Johns Hopkins. A maior economia do mundo é a mais afetada pela pandemia em termos absolutos, com o maior número de mortes e o maior número de infecções, 2.071.782, apontou um rastreador mantido pela Universidade de Baltimore. China tem 57 novos casos de Covid-19, maior número desde o mês de abril. O relatório mais recente da Organização Mundial de Saúde informou que o número de mortes causadas pelo novo coronavírus ao redor do mundo subiu para 423.349. O Brasil teve 890 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus nas últimas 24 horas, aponta levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Com isso, são 42.791 óbitos pela Covid-19 até este sábado, com 850.796 casos confirmados da doença.
Pessoas acima de 60 anos poderão ser vacinadas contra a influenza H1N1 nesta segunda-feira, em uma ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Delegacia do Idoso. A ação segue o cronograma de atividades do Junho Violeta, meios de combate à violência contra a pessoa idosa. A vacinação acontecerá no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, na Rua do Comércio, no Parque 10. O Amazonas passou a ocupar na última semana o segundo lugar no índice de transparência da Covid-19 na Open Knowledge, organização que avalia o desempenho das secretarias de saúde na divulgação de informações sobre a pandemia do novo coronavírus. No boletim da Open, da última quinta-feira, o estado foi considerado o maior destaque ao subir 53 pontos em relação à avaliação anterior e atingir 98 pontos, 2 a menos que a pontuação máxima, que é de 100. O Amazonas diagnosticou mais 915 casos de Covid-19 nesse sábado, sendo 26 por exame laboratorial de biologia molecular e outros 889 foram detectados por este teste rápido, totalizando 56.026 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com o boletim divulgado, foram confirmados mais 36 óbitos pela doença, desses 12 ocorridos nas últimas 24 horas e 24 em investigação, que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.465 o total de mortes. O governador Wilson Lima apresentou neste sábado o segundo ciclo do plano de retomada gradual das atividades não essenciais em Manaus, programado para começar nesta segunda-feira. O plano foi definido a partir do mapeamento e análise de indicadores sobre a evolução da pandemia e seus impactos, como disponibilidade de leitos e taxas de transmissão e de óbitos pelo novo coronavírus em Manaus. De acordo com o plano apresentado aos representantes dos demais poderes do estado, a nova fase terá mais atividades que as previstas inicialmente. Estão autorizados a funcionar neste segundo ciclo restaurantes, cafés, padarias, fast food e self-services para consumo no local, com lotação máxima de 50%. 6h41 em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa neste domingo. A Folha de São Paulo. Judiciário vê TSE como alvo de Bolsonaro e Mourão. O estado de São Paulo, golpes virtuais disparam durante isolamento social. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ibanez fecha a esplanada após a ameaça de radicais. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Boas-vindas para o novo ciclo. A crítica: pandemia empodera influenciador digital. Em tempo, negros sem representação na política do Amazonas, diz TSE. 6h42 em Manaus. Mais uma vez tenho a alegria e a satisfação de anunciar aqui nos estúdios da Rádio Difusora, para participar do Jornal Especial de domingo, nosso serviço metropolitano, Dom Leonardo Steiner. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos queridos rádio ouvintes da Rádio Difusora. Um bom domingo. E tivemos aí Corpus Christi, foi um sucesso a transmissão, inclusive assisti parte. Parabéns, hein? Foi muito bom, realmente foi muito bom. É interessante que mesmo nós estávamos saindo da catedral e tinha música muito alta. E na medida em que fomos chegando, desligaram o som em respeito, e as pessoas que quando viam ficavam paradas na rua esperando passar, carros pararam. Foi um momento muito... E depois as pessoas que estavam ali, alguns mendigos vieram também, se aproximaram, e tem uma fotografia muito bonita onde dele está sentado no chão, olhando para Jesus Eucarístico, né? Essa presença de Jesus que saiu pelas nossas ruas. Mas também é muito significativo, Paulo, o que foi feito nas outras comunidades, nas periferias. Teve um padre que passou todas as comunidades em cima do carro. E as pessoas foram avisadas, então prepararam tudo. Temos até, acho que, repensar um pouquinho o modo como estávamos fazendo. Talvez nas nossas periferias também privilegiarmos uma presença de uma procissão ou um modo de manifestação também.
Foi uma forma diferente de interagir com toda a família católica, não é? Exato, é. E olha, a presença na participação foi muito grande, muito grande. A TV Encontro das Águas realmente foi muito feliz porque vieram com mais câmeras e então também foi uma transmissão que facilitou também o visual e o cerimonial como um todo. A qualidade da imagem da televisão, muito boa, por sinal. Parabéns ao pessoal lá do Encontro das Águas, que é a ex-TV educativa, onde eu tive a satisfação de ser, inclusive, seu diretor administrativo. Ah, o senhor trabalhou lá? Também. Olha, coisa boa. Então já andou peregrinando nos meios de comunicação. Sim, sem dúvida. Faz parte, né? Faz parte. Isso. Dom Leonardo, e neste domingo, o que vai acontecer? Esse domingo é o domingo de novo do tempo comum, estamos no 11º domingo do tempo comum, tivemos todas as solenidades e festas e até agora iniciamos o que nós chamamos de tempo comum. Sexta-feira próxima temos ainda a festa do Sagrado Coração de Jesus, senão agora até chegado o tempo do Advento teremos o que nós chamamos de tempo comum. Os domingos usamos inclusive a cor verde, é a cor da esperança, mas não é o branco da festividade, não é naturalmente de vez em quando o vermelho quando se trata de um mártir, mas temos agora o tempo comum. Hoje é um texto muito bonito do Evangelho. Jesus vê a multidão cansada, sem pastor. Vamos ouvir então essa mensagem que nos traz nessa manhã de domingo o nosso arcebispo metropolitano Dom Leonardo Steiner. Logo após, como sempre acontece, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Jesus, no Evangelho de hoje, do Evangelho de Mateus, vê diante de si uma grande multidão e vê que a multidão estava abatida e cansada, sem pastor. E no final ele envia os discípulos dizendo: de graça recebestes, de graça dai. No Evangelho de hoje, Jesus instaura um novo reino. O reino da compaixão e dos compassivos, da misericórdia e dos misericordiosos. Jesus vê e se compadece das multidões, chama os apóstolos e os envia para serem testemunhas da sua compaixão. Jesus viu as multidões. Um ver cheio de graça, de afeição, de encontro. Jesus se mostrou atento, atencioso e compassivo, não apenas individualmente com as pessoas que sofriam, mas com as multidões. Tudo porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Compaixão, não como pena, dó, mas como amor de compaixão, de paixão, de toque, de afeição e de misericórdia, isto é, com aquele amor terno de pai ou de mãe em que o homem se deixa atingir nas suas vísceras pela situação ou dor do outro. A compaixão pelas multidões era, pois, a alma, o fogo que levava Jesus a percorrer cidades e aldeias ensinando, anunciando o evangelho do reino, curando os homens e as mulheres de suas doenças e enfermidades. A compaixão de Jesus não é apenas para as pessoas individualmente, mas para as multidões. Multidão é o não povo que tem que se contentar com a aridez e a frieza do ajuntamento e não com a graça do encontro que leva os indivíduos à comunhão, à familiaridade com Deus e com os irmãos. Multidões vivem perdidas, sem origem e sem destino, cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Como dizia Charles Chaplin, as multidões são monstros sem cabeça. Se para muitos as multidões abatidas despertavam aversão e desprezo, em Jesus despertavam misericórdia, um amor entranhado, um amor terno de Pai. O olhar misericordioso e compassivo nasce um outro ver, um ver novo que olha um olhar comum, alheio, acomodado, interesseiro, não é capaz de ver que a multidão não é multidão, mas que é mestre de Deus, que existem espigas maduras, douradas, prontas para serem recolhidas no reino de Deus. A messe é grande, só a sua misericórdia vê tudo isso. Poucos são os operários,
São poucos os que têm um olhar de misericórdia, um olhar compassivo como o de Jesus, o bom pastor, para com multidões. Jesus chama os discípulos e lhes confere o poder, a autoridade que ele recebia da sua proximidade e intimidade com o Pai. Por isso, a autoridade, antes de comando, chefia, significa o vigor, a paixão daquele que, movido pela graça do encontro e o modo de ser servo, se doa tudo para que o outro apareça, cresça na sua identidade. Essa foi a autoridade de Jesus. Sua profunda comunhão com o Pai levou a dar a sua vida até a morte e morte de cruz, para que ele, desaparecendo, aparecesse o Pai e o seu reino. A verdadeira autoridade sempre faz o outro crescer. A autoridade de Jesus e dos 12 confronta-se assim com o poder negativo, corrompido e corruptor que nasce do mundo. Assim, de um lado, o antirreino com seus poderes e que, além de apossar-se dos homens, torna-os escravos de seus vícios e pecados, tira-lhes o vigor e a alegria de viver. E de outro lado, a autoridade de Cristo compartilhada com seus mensageiros, que conduz os homens e as criaturas para a liberdade de filhos e filhas de Deus. Jesus envia os discípulos em duplas e não individualmente. A missão é da comunidade, da igreja, jamais do evangelizador. Além do mais, se o evangelizador fosse sozinho, com quem iria ele repartir o pão do amor? Como iria realizar o mandamento do lavar os pés uns dos outros, essência de toda evangelização? Jesus instrui os eleitos enviados e confia-lhes uma missão: pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Ao mensageiro compete anunciar a mensagem daquele que envia. Anunciar o reino de Deus foi a essência de toda a missão de Jesus, desde o começo até o fim. Essa deve ser também a mensagem dos apóstolos e de todos os evangelizadores. Reino que não é nem de bebida nem de comida, mas é reino de justiça, paz e alegria no espírito. Um reinado que é de compaixão e de compassivos, ou de compadecidos, como dizia Ariano Sussaruna na sua peça Alto da Compadecida. Ao anúncio do reino segue naturalmente e necessariamente as obras. Do enviado se espera não apenas que anuncie as palavras daquele que enviou, mas também que realize suas obras. É que a palavra de Deus, de quem os apóstolos são mensageiros, é a palavra e obra. É palavra, evento, palavra que deixa e faz acontecer o seu reino. Por isso Jesus lhes ordena: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Assim, anúncio se torna evento, o evento testemunha o anúncio. E se crermos em Jesus, faremos também as obras que ele faz, isto é, também seremos capazes de ser compassivos com as multidões cansadas e abatidas, levando-as do inferno do não-povo para a bem-aventurança de se tornarem povo de Deus, igreja. Mas dizia também Jesus no texto do Evangelho: de graça recebestes, de graça dai. Comunicar, anunciar em todos os lugares, a todos os povos, transbordando de gratidão e alegria o dom do encontro com Jesus Cristo, o novo reino, nos diz o documento de Aparecida. Somos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria, segui-lo é nossa graça, e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que Jesus, ao nos chamar e nos eleger, nos confiou. De graça recebestes, de graça deveis dar. O anúncio que oferta é da gratuidade. Dádiva recebida, dádiva oferecida. Tudo recebemos, experimentamos que tudo recebemos de graça. A graciosidade do recebimento desperta em nós oferta, oferenda, entrega.
É pura gratuidade o anúncio. A gratuidade é paciente, é benigna, ela não é invejosa. Gratuidade não é jactanciosa, não se ensoberbece, não é descontente, não é interesseira, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas comprasse na verdade. Por isso tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera, como diz São Paulo em 1 Coríntios. Infelizmente, queridos radiovintes, irmãos e irmãs, assistimos cada vez mais nos dias de hoje um pseudo-evangelho, uma falsa boa notícia, onde desapareceu o de graça recebestes, o de graça deveis dar. O evangelho virou mercadoria, troca, negócio, venda. O evangelho de hoje nos indica outro caminho. Recebemos um dom, vamos oferecer o dom sem nada esperar, de graça, gratuitamente entregar, oferecer. Caso contrário, já não é mais evangelho, já não é mais Jesus. O evangelho não é mercado, não é enriquecimento ilícito. Oferecer o evangelho de graça é o aceno da liberdade, da gratuidade, nada de troca, nada em troca. Porque recebemos, oferecemos o reino na gratuidade, não humilhar, não se gloriar, não dominar o agraciado como doador, como superior, mas ao se dar, retrai-se na sua humildade, com recato, qual um servo para com seu senhor. A sua única dominação é a limpidez da gratuidade, da inocência nasciva, que se expõe como graça, como liberdade de doação. Quando Jesus chama, não é para constituir funcionários, tarefeiros, mas para pessoas inteiramente serem e estarem com Ele como amigos, irmãos, companheiros, no mesmo chamado, no mesmo envio da missão que o Pai confiou. A palavra companheiro quer dizer companis, aquele com quem se come o mesmo pão. Por isso, diz Papa Francisco, o verdadeiro missionário sabe que Jesus caminha com ele, que nós somos companheiros de Jesus. Ele fala com ele, respira com ele, trabalha com ele, sente Jesus vivo com ele no meio das tarefas missionárias. Se uma pessoa não o descobre presente no coração, depressa perde o entusiasmo, faltam-lhe forças e paixão. É uma pessoa que não está convencida, entusiasmada, segura e namorada. Não convence ninguém. Em vosso caminho deveis anunciar, ser anúncio. São Paulo VI tem uma palavra que pode nos ajudar muito. O homem contemporâneo escuta com melhor boa vontade as testemunhas do que os mestres. Ou então, se escuta os mestres, é porque elas são testemunhas, testemunhas do reino. O nosso modo de viver, de conviver, poderia ser um melhor anúncio, mas um anúncio gratuito. O modo da liberdade que o Evangelho nos propõe poderia ser o melhor anúncio e testemunho também nos dias de hoje. Pai das misericórdias, Deus compassivo, que nos reconciliastes e salvastes pela morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, concedei-nos uma inabalável esperança, um rumo seguro para nós, para todos os homens e mulheres, para toda a humanidade, para a história. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós, o Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Leonardo, o Josué Filho vai cumprimentá-lo. Em primeiro lugar, muito obrigado. Bom dia, Dom Leonardo. Bom dia, seu Josué. Nós estamos no nosso país com ausência de uma clareza constitucional a respeito de conciliação. Eu sei que o senhor vai estranhar isso, porque conciliar, irmanar-se, é um dos princípios do cristianismo. Então, o executivo não se entende com o judiciário, o Congresso se divide, o que é natural, porque ele não tem espírito de poder moderador, né? Só em casos excepcionais. Fala-se no Exército, com o artigo 142 da Constituição. Eu pergunto-lhe,
sem querer ser um católico pretensioso. Não era hora da igreja, através de seu líder espiritual, o Santo Padre, o Papa, tentar mediar, como tantas vezes na história a igreja já fez, evitando inúmeras guerras, inclusive de guerra civil também. Seria de bom tom o Papa se dirigir ao chefe de poderes numa situação de crise do país econômica, agravado por essa pandemia, por esse sofrimento todo, nós tentarmos que a igreja seja um aconselhador, pelo menos? É a pergunta. Uma resposta difícil, porque é uma questão difícil. O Santo Padre é considerado também um chefe de Estado. Então seria uma interferência numa outra nação, num outro Estado. Naturalmente, quando foi pedido ao Santo Padre a fazer uma intermediação, uma conciliação, ele o fez. Foi o caso da Colômbia, onde ele ajudou. Foi o caso da Argentina, né, na questão toda de Beagle. E isso já no tempo de São João Paulo II. Mas eu penso que ele tem feito pronunciamentos de busca de conciliação. Mas eu penso que a sociedade brasileira mesmo deveria buscar isso. E nós temos instituições que poderiam nos ajudar muito, como já ajudaram no passado. Em muitos momentos, por exemplo, a OAB, CNBB, tendo dialogado, conversado, buscou diálogo, não na oficialidade, mas buscou diálogo, buscou conciliação, e foi muito frutuoso. O senhor veja, no tempo que nós chamamos da ditadura, houve essa busca e houve essa escuta. E por isso também que devagar foram sendo encaminhadas as questões. Isso não foi feito na sua oficialidade, mas foi feito e houve saídas, se encontraram saídas. Nós hoje vemos uma tensão muito grande e o presidente mesmo tem esticado a corda demais. O senhor veja, por exemplo, incitar as pessoas a invadirem hospitais. Como é que pode um chefe de Estado fazer uma coisa dessa? Isso é gravíssimo. Eu não estou querendo discutir aqui outras questões, etc. e tal, onde o legislativo, o judiciário, nós podemos fazer observações e por que não dizer também as críticas. Mas isso já é começar a subverter a ordem. Aí chegou o momento, eu acho que realmente, de algumas entidades que têm sempre uma espécie de poder moderador, não porque tem poder, mas tem um poder moral, de buscar o diálogo, de oferecer, aliás, o diálogo. Sem diálogo nós não avançamos. O senhor sabe muito bem disso, o senhor trabalha nos meios de comunicação, e sem diálogo nós nunca avançamos. Agora, o Santo Padre tem dado palavras, mas ele exercer um poder, como nós estamos dizendo, poder moderador, não seria, no meu modo de ver, conveniente, a não ser que ele fosse chamado. Aí sim, ele não tem receio, ele é sempre muito ativo, e hoje, como a gente costuma dizer, é proativo. Se fosse chamado, ele daria mas ele começar a se movimentar sem ser chamado em relação a outro Estado, não acho apenas inconveniente, mas eu creio que não se deva fazer. Bem, eu entendo a igreja, estudo, sei da atuação dela, e ora aqui, há 2 milênios, mas, na minha opinião, é omissão. Enquanto os evangélicos já são de um lado, agem, entendeu? Enquanto pôde, o Congresso fez, realmente é difícil, mas o senhor me perdoa rebatê-lo. O presidente é um pavio curto, um homem mal educado. Entretanto, o ministro Alexandre de Moraes impediu um ato puro e simples seu administrativo por achar que o nomeado era ali uma pessoa íntima. Ninguém nomeia inimigo em política, é aliado mesmo, são os amigos, aqueles que ganham a eleição, o campeonato é de voto. A verdade é que o impasse há. A OAB não ajudará a conciliar, porque o presidente é filho de um torturado que veio a falecer nos tempos de ferro.
né? E é frontal. O pai dele, a memória, já foi ofendido e já reagiu, né? Todo mundo sabe, é Santa Cruz, se não me falha a memória do sobrenome. Felipe Santa Cruz. Diga. Felipe Santa Cruz. Felipe Santa Cruz, pois é. E Santa Cruz já é, mais uma vez, sinalizando para a igreja. E eu acho que não tem esse negócio de vou me convidar, o Vaticano é oficial. O Papa é o único no mundo capaz, na minha opinião, de ficar acima das instituições. Eu garanto que jogaria água fria, que calaria os radicais, tanto o presidente, que católico é, e se mudou para o evangélico por causa da senhora dele, os malafaias da vida e os generais intempestivos. Eu creio muito que vai haver um poder moderador. Se Deus quiser. Eu não vejo cá para nós ninguém, não foi para participar com o senhor, com autoridade suficiente, porque o negócio está esticado, né? Um dizendo que o outro está esticando a corda, mas a verdade verdadeira é que a corda foi esticada dos dois lados. Naquele que a gente não vê, que é o Congresso, que é o Judiciário, 2 ministros estão de corda esticadíssima, né? O Celso de Mello e o Alexandre de Moraes. Esses estão de corda esticada. Outros 9 não. Estão prudenciais, tranquilos, comportando-se como velhos, ou seja, com sabedoria, com maturidade. Eu creio que o do presidente também já tem 65 anos, já deveria ter juízo. Eu creio que nunca a imagem do Brasil foi tão ruim lá fora. O senhor tem essa visão, do Sérgio. O senhor é um bispo. O senhor tem informações de toda a igreja, de todo o mundo. A imagem do Brasil, mundo afora, não é boa, né? É péssima, especialmente em torno de toda a questão da pandemia, mas também em relação à própria democracia. Ao meio ambiente, às relações comerciais, a questão a instabilidade, a questão do armamento. Tem várias questões onde os outros países já procuraram caminhar e nós estamos. Agora, desculpe eu ser pragmático com o senhor. O que é que adianta eu ter uma arma se eu não sou um especialista nela como bandido? É convidar para uma briga injusta, né? Os adversários não têm a mesma delinquência nem a mesma habilidade. O senhor veja nos Estados Unidos que acontece, onde o pessoal pode portar arma. Quantas pessoas mortas, assassinadas. Agora, ali é muito claro, né, o bispo, a indústria armamentista fez um lobby e conquistou o direito de cometer essas arbitrariedades, né, ao ser humano, né? Nós vamos passar a ser caçador, né? Caçador de humanos, né? Nós vamos chegar numa situação. Eu li ainda ontem um artigo muito interessante sobre isso, né? Como o armar as pessoas, nós estamos armando a morte. Foi, bem dizer assim, uma expressão que o articulista... Os que defendem dizem assim, eu ando desarmado, mas o bandido anda armado. Mas é instrumento de trabalho dele, não é nosso. Mas mesmo tem que desarmar o bandido, aí. Sim, é polícia, segurança. E o senhor veja que os bandidos cada vez mais, as pessoas cada vez mais estão com armas que não são armas convencionais, são armas inclusive de exército. De onde vieram? Essa é a minha pergunta. E depois agora eliminando a supervisão das armas, é um problema maior ainda. Interessante que nós estivemos tão perto de ganhar essa guerra, né? Infelizmente aquela consulta que foi feita não vingou, né? Mas teria sido o ideal. Nós que tínhamos orgulho, né? Dizer que o Paris fazia-se até ironia, né? Que revolução no Brasil não tinha sangue, porque a escravatura foi relativamente pacífica. A independência também, não é isso? Sim. Aí agora na República nós vivemos aos sobressaltos desde o início, desde o primeiro presidente. É impressionante como a República Brasileira não se consolida, né? Sempre aparece um maluco, um Jânio e outros congêneres e similares para sabe, Dom Leonardo, assim, intimamente o senhor é um líder espiritual, parece que ficam planejando durante a semana qual vai ser a confusão de sexta-feira. O senhor já notou isso?
que quando é quinta-feira à noite o pau começa a quebrar? Porque aí tem o fim de semana para decantar, né? Não, eu acho que é para divulgar, para ocupar os espaços que a imprensa não tem devido à ausência do futebol. Não tem mais nada sem planejamento, não. Até isso é planejado. Mas a gente não pode perder a esperança, não. Nós somos cidadãos. A minha esperança é a intervenção do Papa, sendo chefe de Estado, sendo convidado ou não. Ninguém vai ter coragem de investir contra o Papa Francisco. Nem contra a igreja, muito menos contra o Papa, que é um carismático. Mas isso não será feito, não. No mínimo ele vai falar aos brasileiros e tal. Isso já tem feito. O senhor escute para ver. Esses dias já se referiu várias vezes, telefonou para mim, telefonou para Dom Odílio, telefonou para Dom Orlando. Esses dias falou de uma morte por dia no Brasil. Só não falou o nome Brasil, mas todo mundo soube de que se tratava. Mas diante da situação, nós como cidadãos, nós como brasileiros, é que nós temos que começar a discutir, nós temos que começar a propor, não podemos ficar inertes. A cutucada é essa. Não ficar inerte. Até porque está muito perigoso, né? Eles estão cada vez se desentendendo mais. Né? As ameaças já não são mais veladas, né? O fato de dizer que o outro lado não pode esticar a corda é uma afirmação muito perigosa. Mas o presidente pode esticar a corda, o Congresso pode esticar a corda. Quem é que não pode esticar a corda, então? Como é que fica isso, né? É muito uma afirmação um pouco... Quer dizer, corda tem, né? Só resta saber se vai ser para enforcar, para esticar ou para chicotear. Bem, olha, um grande abraço. Desculpa eu estar querendo e questionando, mas eu acho que a igreja tem que voltar a ser protagonista, entendeu? Eu creio. Eu sempre tive o apoio da igreja, muita participação com todos os bispos em todas as áreas sociais, todas as obras sociais da igreja, através do pároco, do padre Pinto Educandos, do padre Cornélio na Glória, do padre César Larroque, nomes famosos, atuantes, sobretudo italianos, e o padre Pinto brasileiro, que fizeram um trabalho maravilhosos no desenvolvimento da comunidade, como preparar colônia de férias, vacinação, escola de artes, times de futebol de salão, corte e costura, culinária, bordado, enfim, produzia. E depois fez-se até a feira desses produtos todos. Ou seja, vamos chamar do oratório, era um centro, uma mini indústria. E as famílias todas participavam, né? Inclusive a minha primeira esposa, que Deus levou, ela era presidente de uma série de clubes de mães, com aquela obrigação, né? Do fogão, da máquina de costura, de levar as linhas, o dedal, as agulhas, enfim, o material de costura. Eu já estou com 74 anos. Se eu fosse padre, eu já teria... É 75 que para? Hoje não para mais, né? Mas com 75 o bispo é que tem que pedir para se afastar. É o meu caso. Eu estou indo pelo expulsatório, porque era 70, passou por 75, faltam 10 meses e um dia. Eu conto porque eu sei que eu vou sentir saudade. A gente diz que não, mas o poder, ele é gostoso. Por isso que a gente briga por concurso, né? A gente quer se destacar na sociedade, todos nós. Muito boa celebração para o senhor. Muito obrigado. Muita paz e de amor. Aliás, o dia está dizendo isso, né? Está completamente nublado, mas sem um pingo de chuva. Mas ao que tudo indica, Paulo Guerra não segura mais 15 minutos, porque ela está vindo lá do Colégio Agrícola no extremo norte, rumo ao Encontro das Águas, em direção à Posta, vem de leste para oeste. Bom dia, muito obrigado, Paulo Guerra. E bom dia ao nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner, que agora se dirige à catedral. Teremos missa às 7:30 da manhã. Às 7:30 da manhã. Muito obrigado aos queridos rádio ouvintes, um bom domingo e que Deus abençoe a todos.
Agora 7h17 em Manaus. José está na linha ainda? Vamos conhecer um pouco do Brasil e vamos falar sobre a chamada a conhecida e decantada Ilha de Marajó. Essa ilha está localizada na região norte do Brasil, entre os estados do Pará e do Amapá, e é banhada pelo Oceano Atlântico, além dos rios Amazonas e Tocantins. A teoria mais aceita sobre a origem do nome Marajó faz menção às observações dos índios nativos da ilha, que a denominaram de Mirabaió, e que em língua tupi significa anteparo do mar ou tapa-mar. Com uma área de 40 mil quilômetros quadrados, Marajó é considerada a maior ilha fluvio-marinha do mundo, ou seja, ela é cercada por rios de um lado e por mar do outro, e maior que muitos países independentes, como por exemplo a Bélgica, que possui 30.528 quilômetros quadrados. Contando com uma população total de cerca de 250 mil habitantes, sua área está dividida atualmente em 15 municípios, sendo que o principal destes é Soure, seguido de Salvaterra. A ilha destaca-se pela sua paisagem diferenciada, mesmo dentro da região amazônica, e é marcada por praias desertas e de água salobra, igarapés e búfalos por toda parte. Originário da Ásia, o búfalo chegou por volta de 1890 e se multiplicou rapidamente a partir de importação de exemplares da raça Carabao, originária das Filipinas. Gradualmente, estes se tornam símbolos da ilha, sendo vistos em grandes manadas nas extensas planícies ou dispersos nas modestas áreas urbanas, onde são usados como táxi e até montaria para a polícia. É em Marajó que se encontra o maior rebanho do animal no Brasil, com cerca de 700 mil cabeças, cerca de 3 vezes a população de todos os seus municípios. Portanto, a ilha de Marajó está entre os estados do Pará e do Amapá e é banhada pelo Oceano Atlântico, além dos rios Amazonas e Rio Tocantins. Vamos interagir com os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os dias e principalmente aos domingos. Jerusa Santos, bom dia para ti. Saúde ao Mil Gesta do Norte, lá na Ramos Ferreira. O meu querido amigo Raimundo Silva e a dona Metista. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o senhor. Doutor Nicolau Libório, oi Libório, bom dia para ti. Nunca mais encontrei com o Libório. O Júlio lá do Bradesco, a Tatiane, que é gerente do Prime do Boulevard, e o Marcos Guerra, que é o gerente geral do Prime Boulevard, bom dia para eles. A dona Adriana e dona Juscelina Prijo, que acompanham diariamente o Jornal da Manhã. Major Afrânio, que está em Manacapuru, bom dia para ele. José Alberto Zegdeg, Sandomar Guzmão, dona Gui, Cristina, bom dia para eles também. Deixa eu ver quem mais. Ariel, oi, bom dia Ariel para ti. E a pequena Taylor, o bebê prodígio. Paulo Tasso, homem da noite, bote noite nisso, bom dia para ele. Jander Nobre, oi Jander, bom dia para você, aí em Itacoatiara. A Suelen e o Benjamin. A Jovanca, o Antônio, o Francisco e a Joana, que estão lá em Curitiba. Falando em Curitiba, pandemia assusta os curitibanos. Transporte coletivo amanhã lá em Curitiba vai funcionar só com 50% da frota. Dona Graça Vieira e o Alberto estão lá em Iranduba. Bom dia para vocês, passando aí já há alguns dias em Iranduba. A dona Mara, que chegou também ontem aí, ela que reside na Cidade Nova. A Dani, bom dia para ti. A Dani, Kiran, Anthony e os filhos Igor e Iago, que também estão lá em Iranduba, em meio à natureza. Doutora Andréia, bom dia para ela, que está lá em Brasília. Oi, Andréia, papai tá bem. A Andresa também que está acompanhando o jornal, a Adriana, a Débora, o Gabriel, Maria Eduarda e o Guilherme. Clóvis Amaral, meu querido Aranha Negra, lendário goleiro do Rio Negro, bom dia para ti. Dona Naí e Dona Reni, lá no bairro do Alvorada. Doutor José Márcio, meu odontólogo, bom dia para ele. E Flávio Seabra e Dona Eneida Pacífico. Jornalista Mário Monteiro, Dona Carminha, grande fotógrafo Antônio, que durante tantos anos trabalhou no jornal A Crítica, bom dia para ele. Doutor Mário Amorim, Dona Macrina, Dona Conceição Paiva, Dona Flora, Manuel Bragança, o Mário, o Miro e o Melo, que são taxistas e que acompanham também o jornal. A Elivanda, que é sargenta da PM, o Charles, o Charleco, que já foi funcionário aqui da Rádio Difusora, bom dia para ele. João Santana, que está lá no Parque das Laranjeiras,
Dona Terezinha do cartório, Luiz Costa, Dona Tereza, o Ricardo, Dona Jussara, aqui na 24 de maio, o Antônio Costa, bom dia para eles. Elias Emanuel e Dona Melissa, esse casal querido, bom dia para vocês. Aline Nelma, Janete Amorim, São José do Mipibu, lá no Rio Grande do Norte, como sempre esbanjando muita beleza, ela que já foi Miss Amazonas. E deixa eu ver quem mais, Raimundo Rocha, o Raimundo Baré. Deixa eu ver quem mais aqui, Luciana, Luiz Márcio, Matheus e Zeus, lá no bairro da Redenção. O Adelson e a dona Nelly estão lá em Itacoatiara. O Adelson é o famoso homem do tira-ressaca. Bom dia para ele. Meteorologia, através do Climatempo, está falando em 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. A temperatura em Manaus é de 24 graus, chove sobre a cidade, inclusive aqui no sítio histórico da cidade. São chuvas isoladas, mas chove. Comunicando, Josué Filho, Difusora. Volto a conversar com o Josué. Obrigado, Paulo. Um grande abraço. Bom dia a todos. Se chove aí, e média vai ser esparsa, 5 milímetros, eu vislumbro daqui o céu muito cinzento, muito carregado, muito pesado, e ao longo já se percebe que a chuva avança do São José no rumo do Coroado e chegando já às Torres, ou seja, se aproximando do eixo da caixa d'água, o eixo central, o eixo do cemitério São João Batista, o eixo maior, o platô da cidade, aqui na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, Pracinha. Paulo, me preocupou um pouco quando você tocou que o número dos bairros, o centro de Manaus é o maior. Em regra geral, o centro não tem mais residências. Quem é que está no centro? São aquelas pessoas da Joaquim Nabuco, aquelas partes lá de baixo da Andrada, da Miranda Leão, da Pedro Botelho, da Rua dos Barés, alguma coisa que pode ser considerada centro, como Epaminondas. Aparecida. A Aparecida é bairro, né? Mas vamos considerar centro pelas proximidades. O que é que ocorre, Paulo? Essas pessoas são velhas, são moradores tradicionais que não quiseram sair do centro, que é o lugar hoje mais promíscuo, mais inseguro, né? Não fosse o Valderi ter colocado a Uninorte ali, não teria um freio naquilo, viu? Viria a Joaquim Nabuco até o Quintela, praticamente já está inteiramente, vou usar a palavra dura, corrompida pela prostituição, pelos hotéis, em aspas, né? De traficantes, de bandidos. É uma situação difícil ali, naquele pedaço da praia, lá embaixo na Joaquim Nabuco, até mais ou menos a Zé Paranaguá. Então, mora também muita gente velha, além da promiscuidade dos habitantes do centro. E a grande maioria, Paulo, está lá porque não teve recurso para se mudar. Mas eu tenho mais de 80% dos meus amigos saíram do centro. Eu sou um deles. Que saí da Andrada para Constantino Nero e a Constantino Nero para a Vila Municipal. Não. Outra coisa, Paulo, amanhã tem um acontecimento muito importante, né? A segunda fase da abertura. Amanhã abrem os restaurantes, as lanchonetes, as praças de alimentação e tem outros itens aí. Eu acho que o governo foi muito moderado, graças a Deus, pelo menos alguém com juízo, de ir sentindo, e o próprio governador Wilson disse: se não der certo eu volto. Né? O que é natural. Mas o teimoso, ele é muito perigoso, né? O teimoso, é isso mesmo e tal, já decidi. Não. Vai iniciar, se por acaso agravar, o que sempre ocorre um pouquinho mais, Paulo, mas é visível numa coisa que é substantiva, que é concreta, que não precisa ter dúvida, é o número de óbitos. O exame ontem foi desmoralizado internacionalmente porque ele não tem a metade da confiabilidade, pode ser descartado, ou seja, o positivo, o falso e o falso positivo. Você viu no Fantástico, Paulo, isso? Assisti, Josué. Então, tu já pensaste se algum de nós dá positivo, ele vai para o remédio e ele era negativo, a intoxicação, o sofrimento que o organismo dele vai, e ficar despreparado se houver um evento, uma doença no futuro, Paulo? Quer dizer, a medicina não sabe nada ainda sobre isso.
Os cientistas estão pesquisando. O que se sabe é que ele não gosta de calor e que ele gosta de frio. É o que se sabe. O que se sabe é que ele gosta de aglomeração. O que se sabe é que ele se fixa em superfícies de metal, como maçaneta de porta. Ele gosta de concentração, seja dentro do elevador, de um estádio, ou do cinema, ou do shopping, ou no meio da rua, né? O comércio de rua, assim, tem sido sempre focado aqui em Manaus. Mas as pessoas ali andam, o que eu não acho muito aglomerado, o que eu acho é o relaxamento do não uso da máscara. Isso deveria ser muito mais intenso do que um carioca ir para a praia e ter que sair a peso de polícia, né? Eu não gostei daquilo, não achei legal, porque estavam distantes, é um sol, é um vento, não está confinado, né? Passa o vento. Agora, se botar todo mundo dentro do elevador, lamentavelmente é contágio. Dentro do cinema é contágio. Aglomerou os restaurantes mesmo, Paulo. Vão ter uma regra de só poder ocupar 50%. Para quê? Para botar numa mesa sim ou uma mesa não e ter aquela distância de 1,5 metro é a média. É de 1 a 2, mas 1,5 é a média. A minha mesa de dominó aqui em casa foi feita para ter 1,5 metro, para que o nariz não encoste na boca do outro. Então, eu acho que amanhã é abertura, e eu perguntei a Azuri, como é que estão as vendas aí no shopping? Josué, os 2 primeiros dias foram maravilhosos, entretanto, o negócio, mas a Azuri, quando abriu, quando o shopping teve as portas abertas, para não falar em abril, para não confundir com o mês, o pessoal estava reprimido, não comprava há muito tempo, e ele começou a comprar pela internet e gostou. O comércio tradicional, como nós conhecemos, vai cair muito em relação à internet. Tem empresas de internet, frete, pagando frete pra gente. Você já comprou, Paulo? Agora nessa fase de internet eu comprei. Já. Comprei gilete, comprei perfume e comprei remédio. E chegou aqui em casa bonitinho, hein, Paulo? Bonitinho. A Z Perfumes, aquela Magalu, entendeu? E ela é intimista, né? Ela é uma virtual que namora com a gente e tal. O cara sabe vender, aquele sabe ganhar dinheiro. Aliás, é um dos maiores varejistas do Brasil. E da Gillette foi lá. E não tem assim assuntos importantes, a não ser a preocupação. Todo fim de semana, um ronde pesado entre o executivo, o judiciário e agora o legislativo. 2 ministros, dos 11, apenas muito assodados, com pouca maturidade, e um é o mais velho de todos, o ministro Celso de Mello. Não sei se ele está querendo afundar, né, atirando, porque ele esgota o tempo dele agora em novembro, como eu esgoto o meu em abril. E o Alexandre Moraes, que não deixou o presidente nomear o cara por antecipação, pelo fato dele ser amigo e ligado à família. Não existe isso na lei, né? Foi, sinceramente, não vou dizer burrice, mas foi uma maldade. Foi um criacaso. Já está se achando que determinados atos não entram no mérito de com agente provogador, porque sabe que o presidente é doido, é pavio curto, que pega o peão na unha, que vão fazer isso com ele o tempo todo. Até que ele ou haja por mal, e aí a Constituição pega ele, ou que ele acha que isso já encheu o saco e deu uma de Jânio e meta o pé na carreira. Não é o perfil dele. Não é o perfil dele desistir, até porque parece que ele gosta de brigar. Tu tens esse sentimento assim que todo mundo está querendo brigar, Paulo? Josué, todo mundo, mas o presidente, ele gosta de puxar a corda. Ontem à noite já aconteceu um episódio lamentável em Brasília, na esplanada dos ministérios, uma manifestação pró-Bolsonaro. Ela mandou ser dissolvida pelo governador do Distrito Federal, Ibanez. E o que aconteceu? Os manifestantes não tinham nada mais para fazer e pegaram fogos de artifício e dispararam contra o Supremo Tribunal Federal. É lamentável essas cenas que acontecem em Brasília contra o STF. E claro que há o sentimento de corpo ali, o corporativismo por parte dos ministros que se Paulo, unem. eu vou tentar amenizar dizendo que o presidente não manda, mas consente, né, Paulo? Mas consente. Naquela mensagem dele, olha, o PT também fez, o PSDB, não vai ninguém, não, foi o PDT e o PT, não vai ninguém, aquilo é mesmo que dizer vá, entendeu? Hoje deve ter muita porrada, Paulo, hoje deve ter muita porrada.
Sem dúvida alguma. As próximas horas prometem, Josué. Mas eu tenho fé em Deus, porque essa chuva que está chegando aqui destrua e esfria a cabeça daquele pessoal que estão tão de cabeça quente que não foi passar milho na cabeça, saiu pipoca. Pipocou, estão pipocando. Geralmente, Paulo, o criador de caso é o liso, é o sem esperança, entendeu? É aquele que é o palhaço que quer ver o circo pegar fogo para não trabalhar no dia seguinte. Porque quem está de bem com a vida, quem está de bem com a espiritualidade, quem está de bem com a sua consciência, não quer confusão, Paulo, não quer. Tu te lembra daquele camarada que estava no restaurante, lá que o Zé Vasconcelos contou aquela anedota? O garçom brigando com o cara, pagou, não pagou, o garçom vira para ele e disse assim: o senhor via me pagar? O senhor via ele me pagar? Não, meu amigo, eu estou aqui esperando meu troco. O tranquilo, ele responde assim: qual é a sua cor favorita? Estampada. Quais são as suas metas populares? Como é que você está? Cada vez melhor. Agora o cara que, Paulo, esse governo aí com todas essas loucuras já pagou cerca de 70 milhões de benefícios 2 meses. Eu nunca vi isso, nem esperava isso, hein? Já pagou, Paulo. Tem aí 35 milhões em análise, da qual 5 milhões já recebe terça-feira. Esse dinheiro é que está sustentando as famílias e o movimento econômico no Brasil para gerar ICM. A arrecadação do Estado caiu cerca de 27%. Isso é perigoso. Então, o governo age, o governo tem bons ministros, mas só se destaca esse da má educação, que é, sinceramente, um ignorante maiúsculo, e os que têm complicação, como aquele do turismo e do meio ambiente. Do meio ambiente eu sei que é. Tem um agora enrolado com negócio de compra. É ele mesmo, né? Um bonitão, alto, que andou comprando o que não deve de uma forma que não poderia, ou foi na declaração de imposto de renda, que diz: não, meu patrimônio subiu, porque bem, está enrolado. Está enrolado. Aqui também tem fatos, Paulo. O Ministério Público do Amazonas fez aquela batida na saúde e o Superior Tribunal de Justiça chamou para si, porque na possibilidade do governador ter responsabilidade, o julgamento do governador não pode ser por aqui. Teria que ser, e será, se for o caso, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, aquele que o ministro Mauro Campos participa, mas não é ele que está na área, é o ministro, sobrenome Falcão, que é o presidente do tribunal. Paulo, depois apura isso para mim, meu querido. Foi o ministro Falcão, não sei se é Fernando Falcão, mas Falcão com certeza. Paulo, a chuva chegou aqui, gozado, veio daí para cá, né? Do centro-sul para... Chove muito aqui, chove muito. E aqui agora começou a chover. Eu quero agradecer a você, ao Jardina. José, o nome do nome do ministro é Francisco Falcão. Pois é. Eu falei F, né, Falcão? Acertei 2 F, mas troquei um deles. Ô Paulo, eu queria te pedir um favor. Diga, José. Quem produziu aquela magnífica matéria para você do Marajó? Eu não conhecia aquilo, eu sou um estudioso. Não, José, aquilo é um trabalho de pesquisa que eu você, por favor, se você puder printar e passar para mim, eu agradeço-lhe muito. Ou mandar a Larissa fazer isso, e eu pego aí na rádio, porque eu quero aprender. Eu não sabia que ele é de Marajó, Paulo. É 3,5 vezes o tamanho da cidade de Manaus. Pois que tem 250 mil habitantes, São Paulo? 250 mil habitantes. Tinha 250 mil habitantes. Detalhes que não existem. Um lado é pelo mar e o outro lado da ilha tem 1 ou 2 rios. Pois é, a ilha de Marajó, ela é fronteira com Amapá, é banhada pelo Oceano Atlântico por um lado, Rio Amazonas e Rio Tocantins pelo outro. Então são 2 rios, o Amazonas e o Tocantins, e o próprio Oceano Atlântico, fronteira com o Amapá. Isso. Ou seja, foge do Amazonas. Porque o Amazonas dá uma guinada, sabe, o rio. Ele vai, por exemplo, assim, do Baixo Amazonas, daqui a pouco ele tende aqui assim para a esquerda, entendeu? E vai lá para o Amapá, fazer a foz dele, para se encontrar com o oceano. Paulo, tem tempo para uma curiosidade? Tem, Josué. Há um peixe chamado, acho que não é marapatá, daqui a pouco o pessoal me mata. Ele vem do oceano, Paulo, como se ele fosse um submarino. Ele rasteia, ele não nada.
ele vai até as cabeceiras, são 6.000 quilômetros de lá, nessa parte que você fala já da Foz com o Amapá, e vai até as cabeceiras do Solimões, ou seja, lá por Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, desovar. E volta os peixinhos, os pequeninos, para o oceano. Aí se pergunta desse peixe, rapaz, por que tu faz isso? Senão o tubarão me come. Paulo, esse peixe é o peixe de maior valor no mercado, ele só serve para isca. Ele é um peixe em extinção. Ele, embora arredondado, ele lembra muito a figura do bodó, desses peixes que estão em extinção. O bodó tem couro, pele e osso, né? Vão ser descartados, já cumpriram o seu ciclo, como o matamatá, como acontecerá também com a tartaruga, o tracajá. Tudo isso já é final de espécie. E claro que tem surgido inúmeras outras espécies. E eu quero que vocês perdoem aqui a minha memória, falha já aos 74 anos, de não ter me lembrado do nome da espécie, mas se algum ouvinte quiser me socorrer, eu agradeço, sensibilizado. Ele é isca-pomar, ele nasce na água doce e ele vive na água salgada. O percurso dele é sempre rasteando o solo do rio, né? Mergulhando lá embaixo como se fosse um submarino. E a dica é tipo marapatá, mas não é isso, mas é por aí. Bora ver se a gente consegue que alguém ligue para a rádio por 3622-2310. É uma pará, Josué? Hã? É uma pará, não? Não, não é uma pará. O nome começa com a letra A, creio eu. Mas eu tenho com quem me socorrer aqui, porque eu contei essa história ontem aqui no Dominó. Mas a memória, Paulo, eu já tenho os brancos de memória. Às vezes eu tenho que ir lá para assim. A B, C, D, até chegar em Paulo, foi com um colega teu, o xará, o Paulo Lima, para me lembrar, tipo que até a letra P. Mas a verdade é que... É o acari, né, Josué? Não é o acari bodó, não, querido. Não é. Eu fico devendo essa, Paulo, mas o importante é o percurso que ele faz, de onde ele nasce, de onde ele procria e que ele volta. Aliás, dizem que o homem sempre volta para a terra em que nasceu. Por exemplo, papai dizia assim, meu filho, a vida é como as duas margens. Você nasce, por exemplo, lá no Iranduba. Aí você sai do Iranduba e você vem para Manaus. Aí você envelhece. Quando você envelhece, você chora de saudade, inunda as águas como se fosse uma árvore arrancada e muda-se para outra margem, porque todos nós, meus filhos, temos a vontade de morrer na terra em que nascemos. Muitas árvores, quando são arrancadas de uma margem, vão para outra, Paulo. Não me pergunte como, né? Pode ser uma metáfora simples ou até ter tido alguma verificação. A verdade é que nunca a gente esquece o lugar em que nasceu. Muito bom domingo a todos. Chove na capital Amazonas. A previsão vai ficar muito perto do certo, Paulo, mas vai passar um pouquinho, porque já vejo claridade lá nas matas do Japim. Lá ao lado do campus, para o distrito, já começa a dar claridade. Certo? Aqui Cachoeirinha está limpando, Japim está limpando, distrito ainda não, o Morada do Sol já limpo, Adrianópolis razoável, né? Chuvisca. Me lembro daquele nosso eterno companheiro Paulo Guerra, chuvisca torrencialmente no Parque Amazonense. E esse sangue verde da cor da esperança. Bom dia, Paulo Guerra. Tá bom, Josué. Gostou, né? Voltei um sorriso. É verdade. Obrigado a você, guerreiro querido. Um abraço, Josué.